Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 249 e minguando até 1041 dias, 20 de agosto de 2024. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Eu estou adotando esta nova prática de comunicação para que todas as coisas se tornem comuns em nossas consciências. E ouvi uma voz que questionava: pode um corpo comum relacionar a todos ao mesmo tempo e ser verdadeiro? E falei para esta voz: não há nada que eu possa fazer a mim mesmo. Aquele que aceita a mim, aceita aquele que me enviou a fazer este trabalho no corpo. E aquele que negar a mim, negará aquele que me enviou a fazer o meu trabalho no corpo. Enquanto a mim mesmo, eu não tenho nada. E se aceitardes esta voz, aceitarão o seu bem no corpo. E se negar, negará o seu bem no corpo e da mesma forma. O desprezo que tens a mim é o mesmo desprezo que terá na glória de Cristo. Assim todas as coisas serão medidas pelos vossos próprios comportamentos no corpo. E se fizerdes o bem, que bem faremos, e se fizerdes o mal, que mal faremos. Cada corpo deve se responsabilizar por vossa ação no corpo para um bem comum. Estou adotando essa nova prática de comunicação para que, além da gente, né, às vezes a gente temos que compreender, né, a situação de todos e ao mesmo tempo entender, né, o que se passa de um lado e para o outro, para a gente fazer uma mediação entre uma coisa e outra. Isso é importante, né, para que esse público em geral, incluindo esse meu corpo, seja gloriado com Cristo. Ou nossos, às vezes os nossos, as nossas vontades é que estabeleça uma ordem por Cristo, que todos os corpos sejam gloriados com Cristo, ok? Para que cada um tenha ciência entre o bem e o mal, e assim vamos seguindo em frente. Eu abordei esse título, né? Antes desse, eu tinha abordado formação da esquerda falsificada e inconsciente, e essa agora eu vou abordar o título formação da esquerda falsificada consciente. Agora era inconsciente e agora é consciente. Eu acrescentei aqui primeiro plano e segundo plano. Esse primeiro plano, ele é espiritual, né? Depois que eu terminar esse título, eu vou entrar no movimento da língua, vai ser muito importante, né? Vamos aplicar várias ideologias para que a gente possamos compreender uma coisa e outra. Mas, repetindo, esse aqui, esse do lado de cá, ele é espírito, ele é totalmente espírito, né?
do lado de cá é totalmente espírito, do lado de cá ele é físico e emocional. Muitas das vezes é um corpo físico e emocional. Eu estou colocando ele como um objeto porque hoje todos os corpos estão na expressão visual caindo como uma imagem, certo? O sacrifício do corpo físico, o sacrifício do corpo vivo, eles dá essa possibilidade de um e o outro ficar enxergando o outro como um objeto, como um negócio, por exemplo, da família, né? Se a gente pegar os blogs anteriores, eu tenho dito sobre isso. Um corpo não pode ser um negócio da família, ele tem que ser a família, mas porém, hoje em dia, todos os corpos, pelo sacrifício do corpo vivo, todos os corpos tratam um e o outro como um objeto, como negócio, como interesse. Eles nunca relacionam o bem a eles diretamente, eles sempre relacionam o interesse. Eles querem saber o que vai dar lucro. Não que isso seja ruim, né? Mas até então a gente temos que relacionar isso em parte, certo? Porque homem, ele não pode representar o capitalismo, homem nenhum pode representar o capitalismo, a não ser, né, que ele seja é, um patrão, né, que ele está dando emprego. Mesmo assim, a gente temos que tratar tudo isso em parte. Dinheiro é pelas nossas produtividade e homem são pelos nossos relacionamentos. Corpo a corpo são o nosso relacionamento. Produtividade. Eu trabalhei, eu tenho direito de receber aquilo que eu trabalhei e ponto final. Aí quando eu vou relacionar o meu patrão, eu sei que ele é um ser humano, então eu tenho que relacionar ele com respeito, respeitar aquele espaço. E ele da mesma forma, e ele tem que respeitar a nós, não relacionar os seus funcionários, por exemplo, como um como poder. Nenhum deles pode relacionar um ao outro como capitalismo. Mas hoje em dia as pessoas tiram benefícios sobre, né, quando ele tem grandes influência no capital, eles tiram proveito dessa situação, né, e o um e o outro fica no prejuízo, ok? Vamos entrar nesse contexto, formação da esquerda falsificada consciente. Os movimentos dos corpos e quando ele se aplica para o relacionamento social, ele vai ser expressão e vocação. Este ideal ele vai para fora do corpo e mais especificamente para o relacionamento social, e sendo de um corpo e outro. Porém, quando este movimento vier para dentro do corpo, ele tem por obrigação ser a palavra da vida, e podendo ser uma consciência para o seu relacionamento social. E com este ideal, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que a verdade e a mentira é um caminho que vai e outro que vem. Ora ele vai daqui para lá, outra hora ele vem de lá para cá, e podendo ser uma harmonia tanto da verdade como também da mentira, e quando se aplica nas uniões de todos os corpos de Cristo. Aqui eu estou olhando meu relacionamento social, uma hora ele vem de lá para cá, né? Outra hora eu vou de lá para cá. Essa ideia ela pode vir apenas na expressão. Quando ela vem na expressão, nossos olhos eles representam totalmente o espírito, a nossa ideia de espírito. Nossos olhos eles são o espírito, porque ele produz essa luz de ver, de enxergar, entende? Então, a partir que eu estou olhando para lá, certo? Eu enxergo um objeto porque ele está desabitado do meu corpo, e sabendo que o que representa o meu corpo é a palavra da vida, é isso que dá a vida. Eu não posso dar a vida para o meu relacionamento social e nem ele pode dar a vida para mim. Até então, o que que nós temos? As expressões, os olhos, os olhares. Eu olho para ele e ele me olha. Somente isso, nada mais. Aí dependendo de como a gente olha, se a gente não tem consciência, a gente vê todos os corpos como um objeto, né? Ver como um objeto. Isso é ruim, porque quando a gente vê como um objeto, é como se a gente fosse tratar as pessoas como um robô, como se elas tivessem obrigação de servir a você a todo tempo, às suas vontades. Você já vai criar
uma consciência perfeita para o seu relacionamento social, e isso não vai dar certo. À medida que você queira dele alguma coisa, você falsifica você mesmo. Você mostra ser incapaz de compreender o seu relacionamento social. E assim a gente vamos compreendendo de todas as formas. Eu olho de lá, daqui para lá, e ele olha de lá para cá. Sempre depois dos olhos ele vai representar a esquerda e o meu corpo, o meu espaço vai representar a palavra da vida. Essa palavra da vida, ela é espírito, certo? Ela vai ficar em primeiro plano e tudo isso aqui no relacionamento social vai ficar em segundo plano, objeto, tá? Hoje em dia, como não tem esse relacionamento social, tudo isso aqui é anticristo, né? Em vez das pessoas se relacionar a um corpo de origem, eles relacionam apenas um objeto, né? Um homem hoje, um carro hoje fica no lugar de uma pessoa, por exemplo, né? As pessoas, ela faz várias ideologias sobre a matéria, sobre o objeto que se movimenta para a matéria. O objeto que se movimenta para a matéria pode ser o mundo capitalismo, onde as pessoas dão a vida para a falsidade e falsifica a si mesmo no relacionamento social. Quando estas uniões estiverem se aplicando, na verdade, ela vai se aplicar em primeiro plano para uma força independente de conhecer a palavra da vida e sendo de cada corpo em específico. E sendo que o Cristo, ele se aplica no o segundo plano de Deus, pois este mesmo vem depois da sua glória. E quando ele se aplica no corpo, ele se dividem em primeiro e segundo plano, sendo mais específico Cristo e Anticristo. A glória para a aceitação, o Cristo para a aceitação e o Anticristo para a negação, e podendo ser ambos se apresentar com o mesmo nome até o fim deste tempo, respeitando o governo de Jesus para a força da união e representando o bom e o mau comportamento de cada corpo em específico. O Cristo, ele é um reflexo da glória de Deus, certo? Certo? Ele é uma desabitação da consciência de Deus. Então, a glória de Deus, ele vem em primeiro plano. A glória de Deus, hoje está vazia, né? Mas ele é espírito, ele é espírito. Muito bonito isso. Se vocês compreendem isso, fica tudo perfeito. E aqui nós estamos desabitados dessa glória, mas nós temos um espírito que pode produzir, do espírito produzir a palavra e da palavra produzir vida. Tudo aqui no espírito mesmo, certo? Aí o que acontece? Essa glória aqui é o primeiro plano, certo? Ela não é materializada a hora nenhuma, a não ser que um corpo físico emocional dá a sua vida para ele. Naquele tempo, por exemplo, Emmanuel representava a glória de Deus, né? E Jesus representava o Cristo. Entende isso? Então, aqui ele está vazio. Mesmo quando você dá uma vida para um corpo físico e emocional, né, que hoje o Jesus sacrificado, né, o Emmanuel sacrificado, que é o nome Jesus, você dá essa vida para esse corpo, você é, o seu emocional fica negado, ele não é aceitado, mesmo porque todos os corpos eles estão na força da união. Eles estão trabalhando a unificação de todos os corpos para que todos os corpos entrem em juízo, certo? Quando a gente vai fazendo o trabalho no corpo, a gente vai tumultuando todo mundo e eles vão entrando em juízo automaticamente. Mas quando eles pensam assim, eu sou, né, eu faço tudo certo, eu sou o homem perfeito. Ou seja, ele tá habitando com sua emoção dentro dessa glória que está vazia, né? Esse nosso corpo, ele é do relacionamento social. Toda a física humana, hoje, ele é do relacionamento social. Deus está trabalhando o nosso terceiro espírito. O nosso terceiro espírito é o corpo físico e emocional. Nós somos espírito, nós somos vida, nós somos corpo. Deus está trabalhando esse corpo aqui, o terceiro o espírito de Deus. Deus está trabalhando ele. É como se Deus estivesse moldando ele, formando ele tudo de novo.
né? Ele formou, criou o homem no paraíso, né? Agora ele desabitou dele e deu vida para este relacionamento social. O terceiro espírito do homem, é o corpo físico e emocional. Deus vai aperfeiçoar com o seu juízo perfeito, ok? Vai disciplinar todos, vai alinhar a todos, para que nós possamos compreender o relacionamento social de todas as formas, para que as pessoas não tenham desculpe quando elas cometerem um erro contra os seus irmãos, quando elas cometerem os perjuros. Como diz Emmanuel naquele tempo, né? O melhor é não conhecer do que conhecer e não obedecer. Quando a gente tomamos o conhecimento, o nosso corpo já entra em juízo automaticamente, certo? Ou seja, vocês aceitando ou não, né? Um dia os seus corpos vai conhecer tudo e os seus corpos vai entrar em juízo, certo? Se vocês negar o bem, vocês vai negar a si mesmo, o seu próprio bem, vai negar a sua própria origem no corpo. Então, irmãos, tome muito, fiquem muito atentos sobre aquilo que vocês vai negar, certo? Às vezes você está negando o seu bem, às vezes você está negando uma coisa perfeita que Deus está trazendo para vocês. Às vezes o que que acontece? Nosso corpo ele corresponde a todas as nossas ações, ele corresponde, ele é verdadeiro. Independente se o seu espírito é mal, que ele está dividido entre o mal, o seu corpo ele vai te mostrar uma ação correta. Por exemplo, eu tenho um vídeo aqui, eu vou ali assistir. O vídeo serviu muito para mim, mas eu vou desprezar aquele conteúdo, né? Por quê? Não sei por quê. Eu sei que ele fez bem para mim, mas eu vou negar ele. Aí eu nego ele, eu estou negando aquilo que fez bem para mim, certo? Aí a sua consciência ela não vai desenvolver, ela vai ficar travada, porque você está impedindo de alguma forma o seu próprio bem. A nossa consciência ela é incrível, ela é muito sensível, ela é muito sensível, vocês têm que compreender isso. Ela, ela vai entrando em um ato comum da gente conhecer uma coisa ou outra. Quando a gente vai fazendo as coisas comuns, ela vai ficando leve, suave, né? Quando você nega uma coisa que é boa para você, você provoca uma negação, uma crise dentro de você. E a sua consciência ela vai ficar ela é perfeita, vocês devem entender o que está sendo dito. Ela é perfeita para fazer isso no nosso corpo, para mostrar ao nosso corpo o caminho correto da onde nós temos que ir. Então, quando a gente faz uma coisa de mal, né, entre uma coisa e outra, o nosso corpo vai manifestar isso. Ele vai manifestar. Você não percebe até então, porque você vai desenvolver a sua consciência sobre o capital, sobre o interesse, sobre a desigualdade social, sobre o preconceito, sobre o racismo. Você vai desenvolver a sua consciência sobre isso. E você vê que quando você vai fazendo aquela ação com o seu corpo, ela vai demonstrando o que você está confessando, né? E aquilo vai ficando comum. É como se eu tivesse vindo um mendigo, por exemplo, né? E eu visse, eu tinha tendo condições de ajudar ele, por exemplo, em qualquer situação. É certo que existe muitos fatos de cumplicidade, existe muito, né, situação dentro da sociedade hoje, ela vem como, ela vem como cumplicidade, mas vamos supor que você tem condições de ajudar uma pessoa, você sabe que ela é boa, que ela não fez mal a ninguém, né, que ela está tranquila, está ali só querendo desenvolver alguma coisa boa dentro da sociedade, sem mal intenção nenhuma, você não vai te custar nada, você nega aquilo para ele, porque automaticamente você se coloca acima dele. A sua matéria física é como se você não tivesse sofrido, é como se nunca fosse sofrer necessidade, como se você nunca fosse errar. Então,
A nossa consciência trabalha assim. Existe várias cumplicidades dessa forma, entende? Tudo, muitas das vezes a gente temos que fazer uma análise entre uma coisa e outra para a gente compreender tudo que está sendo dito, mas existe todas essas possibilidades das pessoas estar negando o seu próprio bem e uma coisa tão simples, harmônica, que ela poderia fazer dentro da sociedade, mas ela nega isso, dentro do relacionamento social. Eu já vi várias coisas dentro da sociedade que as pessoas, ela nega até mesmo de fazer a sua obrigação, o seu trabalho no corpo, a sua obrigação diária. Ganha dinheiro para fazer isso, produz naquilo, mesmo assim elas negam servir a sociedade como tem que ser. Aí para onde a consciência dele vai? É uma pessoa que está treinando a sua consciência a ser maligna. É isso que vocês têm que compreender, ok? A sua consciência é sensível. Existem várias complicidades e vocês estão conhecendo de todas as formas, ok? Mas antes eu quero dizer que, né, vamos dar continuidade, vamos fazer mais etapas pela frente e vamos seguir com esse título, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe a nossas consciências entre a vida e a morte.